Romanos 4, versículo 1 diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão, ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando Abraão já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Até aqui, vamos orar novamente? Senhor, nós somos homens pecadores, incapazes de, por nós mesmos, compreender a Tua palavra, por nós mesmos crer na Tua palavra, ou tentarmos de alguma forma sermos salvos por nossas obras. Nós, ó Deus, neste momento, nós nos constrangemos diante da Tua palavra, e reconhecemos que nós não somos nada diante de Ti, que do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. E diante disso, ó Deus, nós necessitamos da Tua graça sobre nós, porque nenhum de nós poderemos nos salvar, ó Deus, nenhum de nós podemos limpar os nossos pecados, purificar o nosso coração, transformar as nossas mentes, ou endireitar os nossos caminhos. Nenhum de nós seremos capazes, a não ser que o Senhor haja em nós, que o Teu Espírito opere a Tua graça em nós. Nós então estaremos perdidos eternamente. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, e não permita, ó Deus, que retornemos para a nossa casa da forma em que nós chegamos, mas que nessa noite a Tua graça possa alcançar todos nós, os principais, os maiores pecadores que estão aqui neste lugar. Senhor, precisamos de Ti, por isso nos ajude na compreensão da Tua palavra, nos faça, ó Deus, não nos orgulharmos em nós, mas somente na cruz de Cristo. Não nos deixe sair deste lugar com o coração duro, mas, Senhor, abate-nos, para que nós possamos compreender a Tua palavra e nos humilharmos diante de Ti. É isso que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos meditando sobre a Reforma Protestante. Esse é o mês a qual nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? Foi um chamado para a igreja voltar novamente à Escritura. Ao longo da história, a igreja abandonou a Escritura, abandonou a Bíblia. E na época da Reforma, no ano de 1507, naquela época de 1500, o que acontecia? 1517, o que acontecia? A autoridade da igreja, a autoridade que havia sobre a igreja, ela não era somente pautada na Bíblia.
Eles ali tinham como autoridade também o Papa, os dogmas papais. Os documentos assinados pelo Papa naquela época tinham o mesmo peso e o mesmo valor das Escrituras. A tradição da igreja também tinha o mesmo peso e o mesmo valor, e muitas vezes maior do que a Escritura. E por causa disso foram entrando muitas heresias, muitos erros doutrinários. E no momento lá da Reforma Protestante, que inicia-se com Martinho Lutero, o grito deles são: voltem para as Escrituras, voltem para a Palavra de Deus, mas não somente as Escrituras, mas também a salvação por meio da graça, a salvação somente por meio da fé, a salvação somente por meio de Cristo, e glória somente a Deus. Então esses são os 5 solas da Reforma Protestante, os 5 somente. E diante disso, hoje nós vamos estar meditando sobre a salvação somente pela graça. Isso é fundamental para a igreja, entender a respeito da graça do Senhor, porque no mundo em que nós vivemos, tudo é voltado para o mérito. Se você estudar, você vai passar de ano. Se você treinar, você vai ser o melhor. Se você fazer isso, você vai receber aquilo. Se você fizer aquilo outro, você vai receber. Então a nossa vida aqui neste mundo é tudo voltada para méritos. Eu faço para receber. Mas e quanto à salvação? Quando nós falamos sobre salvação, isso vem a nos humilhar, porque a salvação não exige mérito, ela não é baseada no mérito humano e nem nas boas obras, ela é baseada no presente de Deus a homens pecadores. Isso é o que constrange os homens, é isso que muitas vezes até endurece o coração do homem, porque ele não aceita, ele acha que ele tem que fazer para merecer ir para o céu. Mas a palavra do Senhor diz que nós só podemos ir ao céu pela graça de Deus, porque todos nós pecamos, e todos nós carecemos da misericórdia e da glória de Deus. Então o que é a graça? Por que somente salvos pela graça? A graça, ela é um favor que não foi merecido. Olha para você, antes até da conversão, né? Porque agora talvez você fale: não, eu melhorei, mas nada, até agora, mesmo hoje, se nós olharmos para o nosso passado, para o nosso presente, para o nosso futuro, você acha que há mérito em nós para estarmos no céu? Você acha que você conseguiria subir diante do céu e entrar nas portas do céu pelas tuas obras, pela forma de você viver, pela forma de você agir, por aquilo que você faz? Observe bem o teu coração. Olha como o teu coração é mau. Nós não conseguimos cumprir a lei com perfeição. Nós somos maus. Os nossos pensamentos nós pecamos, nos nossos olhares pecamos, nos nossos ouvidos pecamos, na nossa caminhada pecamos, quando estendemos as mãos pecamos. Toda a nossa vida é uma bola de pecados. Por mais que tentamos nos esforçar, por mais que tentamos fazer o que é bom, nós não conseguimos o mérito suficiente para a salvação. É por isso que quando nós falamos sobre a graça de Deus, é algo que nós não merecemos. Nenhum de nós, nenhum homem sequer merece a salvação. Então a graça é algo bom que é dado a nós, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá, ela é que é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar pelo presente e nem se esforçar por recebê-lo. É um presente. Quando nós recebemos um presente no teu aniversário, você recebe o presente, aí depois você pega o teu dinheiro: não, estou aqui, você me deu presente, eu estou te pagando pelo teu presente. Não, quando nós recebemos o presente, é de graça, e nós ficamos muito felizes, não é assim? Ganhei um presente, há uma felicidade, há uma alegria, porque nós ganhamos algo. E a salvação é da mesma forma, ela é um presente de Deus, para pessoas que não merecem. A graça é um ato de amor incondicional, não depende da pessoa que recebe. A graça, ela revela o bom caráter de quem dá,
e não de quem recebe. Quando nós recebemos a salvação, revela não que nós somos bons, mas revela que Deus é bom ao nos presentear com a salvação eterna. Revela o caráter da bondade de Deus sobre nós. Nós nunca somos bons para recebermos algo de Deus, mas Deus, Ele é sempre bom a nos dar os presentes, a nos dar a sua graça, a nos dar a sua salvação. Deus mostra o seu amor por nós através da graça. Nós merecemos o castigo por causa dos nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e nos oferecer a salvação. Mesmo não fazendo nada para nós merecermos, nós podemos então ser libertos do poder do pecado, perdoados do castigo eterno e adotados como filhos de Deus para morar com Ele para sempre. Isso é graça. É como diz em Romanos capítulo 4, vamos lá agora fazer a meditação desse texto. Paulo, ele vai falar sobre a justificação. Como que Abraão foi perdoado dos seus pecados? Como que Abraão, ele foi justificado? Ele recebeu perdão. Quando nós falamos de Abraão, o pai da fé, nós achamos, Abraão é um grande homem, Abraão é uma bênção. Mas será que foi sempre assim? Quando nós olhamos na história de Abraão, a família de Abraão era idólatra, eles adoravam outros deuses, ele era ímpio, ele não era bom, Abraão, quando Deus o chamou. Ele era um homem ímpio, que adorava outros deuses, que adoravam ídolos. Então como que esse homem, pecador como Abraão, que estava lá na sua impiedade, que estava morto em seus pecados, como que esse homem conseguiu ser salvo? Como que esse homem conseguiu receber a vida de Deus, a graça de Deus? O que ele fez para merecer? Então, Paulo, ele vai nos falar a respeito da justificação pela fé. Como Abraão, ele foi justificado. Ele foi declarado inocente. Então, no versículo 1 diz assim, Romanos 4. Que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão, ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. O que é justificação? Justificação, ele é um termo judicial. É um termo que significa que ele foi declarado justo. Pecadores que deveriam ser condenados, mas por meio de Cristo, pela graça do Senhor, foram declarados justos. Então aqui Paulo diz, que diremos? Foi Abraão justificado por obras? Ele foi perdoado dos seus pecados por causa das suas obras? Porque se fosse por causa das suas obras, Abraão poderia se gloriar. Eu fui salvo porque eu fui uma pessoa boa. Eu fui salvo porque eu fui uma pessoa moral. Eu merecia ser salvo. Se Abraão fosse salvo por suas obras, por seus méritos, por aquilo que ele fazia, ele teria em quem se gloriar. Ele se gloriaria em si mesmo. Porém, não diante de Deus. Versículo 3. Pois, o que diz a Escritura? Como que Abraão ele foi perdoado dos seus pecados? Como Abraão foi justificado? No versículo 3 diz, pois o que diz a Escritura? Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando a graça do Senhor alcança a Abraão, ele, ao crer, não pelas obras, não pelos seus méritos, não pela sua moralidade, não pelo seu dinheiro, por nada, ao crer em Deus, ao crer no chamado de Deus, aquele homem, ele então é considerado justo diante de Deus. É dessa forma que nós somos perdoados.
não é por nossas obras, não é por aquilo que fazemos, mas é pela graça do Senhor. A salvação, ela não pode ser comprada, a salvação, ela não pode ser manipulada, a salvação, ela é um presente de Deus para nós pecadores. Olha que coisa graciosa. Então ele continua falando no versículo 4, ora, ao que trabalha, o salário, ele não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Quando você trabalha lá todo mês, não é assim? Você trabalha lá o mês inteiro, aí o teu patrão vai te pagar, e você fala, nossa, como o meu patrão é bom. Não, você mereceu, você trabalhou, não foi assim? Teu patrão, ele foi o quê? Ele te pagou porque você mereceu, você trabalhou. Mas e no caso da salvação? É isso que ele quer nos mostrar. O que Abraão fez para ser salvo? Qual foi o trabalho de Abraão? Qual foi o teu trabalho? Qual foi o teu mérito? Uma pessoa moral? Uma pessoa que vai aos cultos? Uma pessoa que dá os dízimos e ofertas? Uma pessoa que ora todos os dias? Você acha que isso poderia te salvar? Você acha que esse trabalho poderia te salvar? Você acha que você poderia receber a salvação por algo que você faz? É a mesma pergunta que Paulo faz para aqueles homens e manda para a igreja lá em Roma. O que Abraão fez? Qual foi o trabalho de Abraão para receber a salvação? Abraão apenas creu em Deus. E isso foi suficiente para aquele homem ser salvo dos seus pecados, de todos os pecados cometidos no passado, no presente e no futuro. Ele recebe o perdão eterno de Deus, porque ele creu em Deus, pela graça ele foi salvo. A graça do Senhor alcançou ele, a graça do Senhor. É por causa disso que nós somos salvos. Nós devemos tirar os nossos olhos de nós. Muitas vezes chegamos na igreja e achamos que vamos receber algo de Deus porque temos mérito. Hoje Deus vai me abençoar porque eu fui uma pessoa boa hoje. Essa semana Deus vai me abençoar porque eu orei. Nós devemos tirar isso da nossa imaginação, das fábulas do nosso coração, porque Deus, ele nos abençoa, Deus, ele nos salva, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pela graça dele é que nós somos salvos. É por isso que nós cantamos: sossegai, conosco está o Senhor para nos salvar. Sossegai, paz, paz, gozar, porque não está em nossas forças, não está em nosso poder, mas está na graça daquele que nos chamou. Então ele fala no 4, ora, ao que trabalha, o salário, que é o mérito, não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas no 5 ele diz, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, feliz, você é feliz, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Felizes somos nós, porque nós somos perdoados, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, porque se fosse por nossas obras e méritos, nós nunca seríamos perdoados, nós nunca entraríamos no céu. Mas é por isso que ele diz, felizes são vocês, porque vocês alcançaram graça do Senhor. De que forma? Independentemente das obras. Vocês eram idólatras, imorais, impuros, faziam o que era mal, caminho tortuoso, eram viciados, as suas palavras eram tortas, os seus olhos eram maus, os teus caminhos, as tuas amizades, o que você ouvia e assistia. E é isso. E o Senhor hoje, Ele alcança a nossa vida pela graça dEle. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós éramos desobedientes ao Senhor, rebeldes à sua palavra. Todos nós éramos dirigidos pelo espírito maligno desse mundo.
estávamos nas profundezas da morte, estávamos no abismo da solidão, estávamos presos à condenação eterna, o inferno estava com as portas abertas para nós, mas a graça do Senhor, ela alcançou a nossa vida, ela nos tirou do tremendo lamaçal, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele diz aqui, que a salvação a nós, ela é atribuída, quando nós cremos em Deus. E ele continua então, no versículo 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades, os pecados são perdoados, e cujos pecados são encobertos, aqui em outra tradução, apagados. Bem-aventurado, feliz o homem, a quem o Senhor jamais imputará o pecado, porque o nosso pecado, ele foi imputado em Cristo naquela cruz, foi colocado em Cristo, era nosso, mas foi colocado em Cristo, e agora nós recebemos a graça do Senhor sobre nós, para termos o perdão eterno dos nossos pecados, nós nunca mais seremos condenados. Você consegue imaginar isso? Há uma fila esperando pela morte, nós estamos numa fila, e um dia vai chegar o nosso dia, mas você consegue imaginar, que quando chegar esse dia, não haverá a morte a nos dominar, porque o Senhor prometeu a vida a todos aqueles que creem nele, o Senhor prometeu a ressurreição dos mortos, a eternidade, o novo céus e a nova terra, é isso que Ele está nos falando. Nós hoje podemos dormir, descansarmos em paz com relação à nossa salvação, podemos viver em paz neste mundo, porque Cristo nos salvou, foi a graça dele que nos alcançou, não foram os nossos méritos, não foram as nossas obras, não foi nada do que nós fizemos, mas foi a graça do Senhor. E isso, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor jamais imputará o pecado, atribuirá a culpa, jamais. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente para os circuncisos, que era para os judeus, ou também para os não-judeus, os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Mas como que ela foi imputada, atribuída a Abraão? Estando ele já circuncidado, ou seja, Abraão já era convertido quando a graça do Senhor o alcançou? Ou ele ainda era incircunciso? Ele ainda era um ímpio? E a resposta é, não foi no regime da circuncisão, e sim quando ele era ainda incircunciso, ele era ainda ímpio. Era quando Abraão era idólatra, era quando Abraão ainda era pecador, era quando Abraão ainda buscava as coisas deste mundo, vivia na maldade, tinha o coração duro. Foi nesse momento em que Deus agiu com a graça dele para o salvar dos seus pecados. Da mesma forma fomos nós devemos relembrar o que aconteceu na nossa vida. Talvez nós estamos sentados aqui e achamos que nós estamos sentados aqui porque somos melhores dos que estão lá fora. Nada disso, somos tão pecadores e tão maus como qualquer um outro homem. O que diferenciou foi que a graça de Deus alcançou a nossa vida, nos perdoando de todos os nossos pecados. Foi isso que aconteceu. A graça do Senhor alcançou a nossa vida. Ninguém por seu próprio mérito consegue apagar o seu pecado ou se purificar para entrar no céu. Tente apagar os seus pecados, tente se purificar dos seus pecados, você não conseguirá. Você poderá tomar vários banhos, você poderá colocar roupas novas todos os dias, mas de forma alguma nós poderemos nos livrar dos pecados, a não ser pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou. Por mais que tentamos ser bons, nós não conseguimos evitar todo o pecado. Foi por isso que Ele nos ofereceu a salvação de graça. No capítulo 2 de Tiago diz que todos
todos nós, todos os que tropeçarem em um só preceito da lei, se torna culpado de toda a lei. E no capítulo 3, então Tiago diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ele diz, olha, se vocês tropeçarem em um preceito da lei, vocês se tornam culpados de toda a lei. E no capítulo 3 ele fala, vocês tropeçam em muitas coisas, mostrando para nós o que? A impossibilidade de nós sermos salvos pelos nossos méritos. 1 João capítulo 1 diz que aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Somos pecadores, somos maus. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. 1 Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural não discerne o reino espiritual, o mundo espiritual. 2 Coríntios capítulo 4 diz que o evangelho está encoberto para o incrédulo. Então a Bíblia deixa bem claro para nós que somente a graça de Deus pode salvar o homem. Somente a graça de Deus poderia nos salvar. A doutrina da salvação pela graça, ela foi fundamental para o restabelecimento da doutrina bíblica no tempo da Reforma. Naquela época, a graça de Deus, meados do ano 1500, a graça de Deus havia se transformado em um grande comércio, podendo conquistar a salvação por meio de boas obras e méritos. Eu vou explicar um pouco da visão da época da igreja. Como que eles entendiam que eles eram salvos naquela época? Na época, a missa havia se tornado o verdadeiro sacrifício. Havia se tornado o meio para que as pessoas recebessem a graça de Deus. Era na missa, até hoje, que era oferecido o sacrifício pelos pecados. Eles ensinavam que o sacrifício pelos pecados, o perdão dos pecados, era recebido na missa. A missa fazia a expiação dos pecados. Então a pessoa que queria ser salva, ela tinha que participar da missa para ter o perdão dos pecados. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que nós temos o perdão dos pecados por meio da fé em Jesus Cristo. É Cristo quem nos salva. Igreja não tem poder para salvar. Placa de igreja não pode salvar. Somente Cristo pode salvar. O Papa naquela época havia ganhado enormes poderes, se tornado mais poderoso do que o rei. E eles diziam naquela época, o entendimento que tinha com relação ao Papa, que o Papa era aquele que se assentava na cadeira de São Pedro, sendo o sucessor dos apóstolos. E não somente isso, mas também ele é chamado de vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo aqui na terra. Então o que eles falavam do Papa? O Papa, ele era aquele que se assentava na cadeira de São Pedro. O que significa isso? Que ele tinha a mesma autoridade que os apóstolos, que todos os documentos assinados pelo Papa tinham o mesmo poder que os escritos dos apóstolos, Pedro, João, Paulo. E mais do que isso, eles falavam que ele era o substituto de Cristo aqui na terra, o vigário de Cristo, o substituto de Cristo. Mas Cristo diz, eu irei e eu enviarei outro Consolador, que não é o Papa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem substitui Cristo aqui neste mundo, na sua obra. É o Espírito Santo, não é o Papa. Então, o que eles entenderam? O que eles entendiam? Se o Papa era substituto de Cristo, e se o Papa estava sentado na cadeira de São Pedro, então era por meio das indulgências, dos documentos assinados pelo Papa, que a pessoa recebia a salvação. A graça de Deus havia se tornado um documento comprado pelo homem e que era oferecido para a igreja. Olha o que aconteceu. Olha como foram se distanciando tanto da palavra de Deus, tanto da Bíblia, que agora o documento escrito pelo Papa era a graça de Deus. O Papa assinava um documento e aquele que comprasse esse documento recebia a salvação. A salvação podia ser comprada naquela época. Imagina o desespero de Lutero quando ele foi iluminado. Não, é somente Cristo. Ao ver todo esse comércio na igreja, como se a nossa salvação pudesse ser comprada por dinheiro, ser merecida ou ser recebida de homens. O
Um homem não pode te salvar, o pastor não pode te salvar, padre, papa, ninguém pode te salvar. Somente um, Deus. Chegou ao ponto de que as confissões auriculares, sabe, quem veio do catolicismo romano sabe, para ser perdoada e receber a graça de Deus, a pessoa ia até o padre, confessava os pecados ao padre, então o padre dava a graça de Deus para essa pessoa. Os homens não podem dar a graça de Deus, porque a graça de Deus é dada pelo próprio Deus. Os homens não podem oferecer a salvação, porque a salvação vem do Senhor vem a salvação. Jonas diz isso. Ao Senhor pertence a salvação, não pertence aos homens, não pertence à placa de igreja, mas pertence ao Senhor. Então eles também tinham outro pensamento do purgatório. A doutrina do purgatório ensinava que quando uma pessoa morria, ela ia para um lugar intermediário. Fazer o que neste lugar? Eles aguardavam pela purificação completa dos seus pecados. Então eles criaram uma doutrina chamada purgatório, que era um estado intermediário após a morte. A Bíblia é bem clara, ela diz que após a morte, o homem ou irá para o céu, ou será condenado ao inferno. Mas eles falaram, não, após a morte, existe um lugar intermediário, e este lugar chama-se purgatório, onde as pessoas vão para se purificar dos pecados que não conseguiram se purificar na terra. Imagina, todos nós pecadores, todos nós falhamos, e aí então eles criam isso, morrem, vão para este lugar, e vocês ficam naquele lugar, até serem purificados totalmente do pecado, para então poder entrar ao céu. Ok? Mas o que acontece? Como que a pessoa ela vai ser purificada neste lugar? Por meio da oração dos vivos pelos mortos, por meio das esmolas e por meio das indulgências. As pessoas, quando eles ensinavam que estavam lá no purgatório, o que acontecia? Começaram a vender documentos para as pessoas que morreram. O teu parente morreu, ele está lá no purgatório, mas nós temos um papel assinado pelo Papa, a qual a pessoa vai sair do purgatório e vai direto agora para o céu. Ele não precisa mais de ficar neste lugar, basta você comprar, basta você dar o seu dinheiro. Então eles estavam ensinando isso, que a pessoa poderia ser salva após a morte, por meio das obras e dinheiros oferecidos pelos vivos aqui na terra. Eles diziam assim naquela época: quando uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Olha o que eles ensinavam. Quando a moedinha cai, que fazia um barulho no cofre, né? Imagina isso, meu irmão. Todo mundo sem conhecer a Bíblia, só conhecia o que o povo, que os magistrados falavam. Os papas, padre, bispo falavam. Então eles falavam: olha, você tem pecado, quem morreu tem pecado, está todo mundo perdido, mas nós temos uma solução. Você pode comprar um documento, você pode fazer uma oferta, e dessa forma você vai ficar perdoado dos seus pecados, e quem morreu que você ama tanto também será perdoado. Basta colocar a moedinha, e aqueles cofres de ferro, fazia-se a fila de pessoas. Eles chegavam na cidade e fazia a fila, a cidade inteira, para dar o dinheiro. E aí eles colocavam a moedinha, plim! Aí eles diziam: aquela alma está saindo agora do purgatório, indo para o céu. Eles ensinavam isso, que o dinheiro que eles davam como oferta estava salvando vidas após a morte, e estava purificando e perdoando também os pecados deles aqui em terra. Lutero diz: a graça é dada gratuitamente aos que não merecem e que são indignos. A graça de Deus, ela não pode ser comprada. A graça de Deus é de graça. Para nós irmos para o céu, nós não precisamos de pagar nada, é de graça. Tem lugares que você chega que já está um envelope na cadeira, sentou, já paga. Não, é de graça.
É de graça, você não precisa de dar dinheiro, você não precisa. Foi conquistada por Jesus na cruz, ela é oferecida como um presente de Deus a pecadores. Era ensinado que a pessoa ela poderia receber a graça de Deus mediante a mediação de Maria, mediação dos santos, mediação dos anjos e até das relíquias sagradas. As relíquias sagradas eram pedaços de ossos dos apóstolos que morreram, as roupas que eles vestiam, os seus dentes, os seus cabelos, os utensílios religiosos, os pedaços da madeira em que Jesus foi crucificado, os pregos que Jesus foram crucificados. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam essas coisas e diziam, eles pegavam os pregos e diziam, esses pregos foram os pregos que estavam em Jesus na crucificação. Ninguém sabia de nada disso, mas eles falavam isso. E aí eles colocavam aqueles pregos na igreja, e as pessoas iam até aqueles pregos, e elas então, naquele momento de devoção, naquele momento em que eles iam e confiavam e oravam por aquilo, eles então era o momento em que eles diziam que eles recebiam a bênção e a graça de Deus. Agora imagina o comércio que era. Era pedaço de madeira, falavam que era da cruz. Era cabelo, falavam que era dos apóstolos. Era dente, falavam, esse aqui é o dente de Pedro. A dente de Pedro. Aí eles veneravam aquilo e eles ensinavam o quê? Agora você recebe o perdão. Agora você vai receber a graça. Agora você vai receber por meio daquilo. Imagina a cegueira espiritual das pessoas. Imagina as trevas em que aqueles homens viviam ao confiarem a sua fé, a sua salvação em objetos, em roupas que eram apresentados para eles. Tudo isso era usado como meios de bênção e graça e uma forma de purificação de pecados. Mas a graça ela não pode ser manipulada, não pode ser comprada e nem adquirida por meios extras bíblicos. Então, durante a reforma, houve o resgate dessa doutrina tão importante para nós, que a salvação é somente pela graça de Deus. O nosso dinheiro, a nossa religiosidade, as nossas boas obras, os nossos méritos não podem nos salvar. A salvação pertence somente ao Senhor. Vou ler alguns versículos aqui com vocês. Vamos abrir, nós estamos em Romanos. Rapidinho, Romanos 3, 24. Tudo em Romanos. Romanos 3, 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o perdão que há em Jesus Cristo, de graça, por sua graça. Capítulo 5, versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, um só ato. Que ato? Cristo na cruz. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. É um só ato de justiça. Cristo naquela cruz. Veio a salvação para nós. Capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, de graça. Capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça.
É pela graça e não pelas obras. Se nós tivermos que pagar por algo, ou fazermos algo por mérito, deixa de ser graça. É de graça. É entregue ao homem. É colocado diante dele. É dado como um presente a nós. Nós somos presenteados com o perdão eterno de Deus. A doutrina da salvação somente pela graça. Em nossos dias, ela novamente está esquecida. As pessoas esqueceram sobre a doutrina da graça. Hoje a salvação ela é oferecida como um produto por muitas denominações religiosas. É campanha para a bênção, é a oração do pastor que tem ele como mediador. O pastor vai orar e vai acontecer. Não! Oramos hoje, o véu foi rasgado. Podemos ser intérpretes e irmos diretamente a Deus por meio de Cristo. O pastor não faz mediação de oração. O Papa não faz mediação. Trouxeram o papado para dentro da igreja evangélica. Eles falavam, o Papa é o nosso mediador. É quando nós confessamos para o Padre que nós somos perdoados. Passa-se o tempo e fizeram a mesma coisa na igreja evangélica. É a oração do pastor. Não, não é a oração do pastor. É o óleo ungido. Não, não é o óleo. É o sal grosso. Não é a água benta. Não é a campanha. Nada disso. Nada disso pode nos salvar. Nada disso pode nos libertar. Nada disso pode nos curar. Somente Cristo. É pela graça que nós recebemos todas as coisas. Não está nessas coisas. Hoje nós não temos mais os dentes de Pedro aqui. Não temos mais o cabelo do apóstolo Paulo. Mas tem o óleo ungido. Mas tem a arca da aliança. Não é assim? Não tem mais aquela relíquia, mas hoje a relíquia mudou os nomes. Mas é o mesmo princípio. É a mesma coisa. As igrejas estão hoje fazendo. E nunca é de graça. Sempre tendo que pagar, sempre tendo que dar dinheiro, sempre tendo que fazer as suas ofertas. É o pano estendido, e as pessoas colocam a mão sobre aquele pano. Que pano, meus irmãos! O pano não pode nos salvar, o pano não pode nos abençoar. É Cristo naquela cruz. Voltemos ao Evangelho, vamos com fé até Cristo. É por meio da graça de Cristo que nós somos salvos. Somos abençoados por Cristo e não por homens. Somos abençoados não pela placa da igreja, mas pela cruz de Cristo. É Ele quem tem poder, é Ele quem faz, é Ele quem ministra o nosso coração. É a graça dEle que nos alcançou. Quantas coisas hoje nós vemos, é garrafinha d'água, é utensílios do templo de Salomão, o candelabro, a arquinha da aliança, o cajado de Moisés. Para com isso, se desviaram novamente, devemos novamente voltar. É pela graça, não é por meio de objetos, não é por meio de comprar as coisas, não é por meio disso, mas é por meio de Cristo, da graça do Senhor. Nada disso pode nos salvar, nada disso pode nos mudar, mas somente a graça do Senhor. Não é o pastor estar vestido com um quipar, aquele chapeuzinho de judeu, com aquela vestimenta de judeu. Isso não vai fazer a diferença nenhuma, isso não tem poder. É Cristo. A salvação ela não pode ser comprada. A salvação ela não pode ser manipulada. Ninguém tem o poder sobre a salvação a não ser um Deus. Não é por meio de frequentarmos culto, não é por meio de jejum e oração. Não é dessa forma que nós somos salvos e nem seremos aceitos por Deus. É por graça. Você não jejuava quando Deus te chamou. Você não orava quando Deus foi lá e mudou o teu coração. Nós estávamos todos mortos em delitos e pecados. E muitos agora têm querendo passar da graça novamente para a lei. Novamente querendo ser salvo pela lei. Eu preciso ser aceito por Deus, eu tenho que fazer isso. Não, Deus ele nos aceita por meio de Jesus. Quando Deus ele faz em nós, Ele não faz em nós pelos méritos, mas é porque Ele vê a obra de Cristo em nossa vida. É a mediação de Cristo, não a mediação nossa, ou mediação de objetos, mas a mediação de Cristo. Ele olha para nós e Ele vê o sangue de Cristo derramado naquela cruz. É isso que nos faz ser aceito por Deus.
Não é o quanto nós oramos, não é o quanto nós frequentamos culto, não é o quanto nós fizemos jejum, não é o quanto nós fazemos algo, nem o quanto damos dinheiro na igreja. Apesar de tudo isso ser válido, mas não é por causa disso que somos aceitos, não é por causa disso que somos salvos. Nós somos salvos porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E hoje a graça do Senhor alcançou a nossa vida e temos o perdão eterno dos nossos pecados. A graça não vem mediante aquilo que nós fazemos, nem pela nossa fidelidade, nem pela nossa obediência, pelo nosso dinheiro ou pelas boas obras, mas ela vem pela bondade de Deus, que decidiu nos salvar de uma forma incondicional e nos deu o presente da salvação. Imagina, até hoje, depois que nós somos transformados, se nós olharmos para nós enxergaremos que nem hoje nós somos dignos de mérito da nossa salvação. Até hoje, depois de tudo ter mudado, tudo ter sido transformado, nós termos sido salvos. Mas quando nós olhamos realmente para o nosso interior, nós vemos, foi por graça, porque eu não mereço. É como Paulo diz a respeito de Abraão: se fosse algo que ele tinha feito, ele tinha do que se gloriar. Se você fosse salvo porque você tinha feito algo para merecer, você poderia se gloriar em você mesmo. Você poderia se gloriar e falar: olha, eu sou bom. Mas não foi assim que aconteceu com Abraão. E não foi assim que aconteceu conosco. Não foi assim. Mas foi como Deus é quem fez tudo. E Ele agora, nós agora, temos o que nos gloriar somente em Deus. Somente em Cristo nós nos gloriaremos. Deus é o autor e o consumador da nossa fé. A graça foi um presente dado a nós, homens pecadores, que não merecíamos. Isso é a graça de Deus. Homens pobres, cegos, nus, mortos em delitos e pecados, blasfemadores e rebeldes a Deus, descumpridores de toda a lei, a qual nós não tínhamos a menor condição, a menor, de sermos aceitos por Deus. Mas Deus, por sua graça, Ele alcança o nosso coração, Ele abre os nossos olhos espirituais, Ele nos dá um novo coração, Ele nos regenera, Ele nos transforma, para hoje vivermos para a glória dEle. É isso que nós chamamos de graça. Agostinho diz: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Exatamente isso. A graça de Deus nos alcançou. E hoje podemos viver em paz eternamente com Deus. Vamos orar então nesse momento.